Ao longo da história do nosso país, a gente vai ver um sobe e desce em termos de economia. Qual a razão dessa situação? É só um movimento de mundo? Ou é também porque, de repente, ao longo dos anos, não se tem uma política pública educacional que, de fato, compreenda a educação como vetor do desenvolvimento do país? Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a Poliana Gama. Ela é formada em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar pela Universidade de Taubaté, a Unital. Mestra em Desenvolvimento Humano também pela Unital. Ela foi eleita vereadora em Taubaté nas eleições de 2004, foi reeleita em 2008 e em 2012. Em 2014, foi candidata a uma vaga na Câmara Federal pela coligação PSDB, DEM e PPS. Terminou a disputa com mais de 35 mil votos, alcançando a quinta suplência dessa coligação. Em novembro de 2016, foi convocada para assumir uma vaga em Brasília, após a nomeação do deputado Roberto Freire para o Ministério da Cultura. Em 2016, disputou a eleição para a Prefeitura de Taubaté e terminou na segunda colocação com 36.006 votos. Em 2019, foi anunciada como secretária de Educação de Ubatuba. Poliana, obrigado pela disponibilidade em conversar hoje com a gente. Satisfação, Marcelo, poder conversar com você e com o seu público também, partilhar um pouco do como tem sido essa trajetória que começa na sala de aula e tem estado em tantas outras, vivenciado tantas outras dimensões da docência. Pois é, justamente, é isso que eu ia começar te perguntando. Você fez pedagogia e depois de diversas especializações, tem atuado muito fortemente na política, como vereadora, deputada, secretária municipal. Conta um pouquinho dessa trajetória de professora à política e o que te levou por esse caminho. Bem, tudo começa porque eu tenho um bom exemplo em casa, minha mãe. Então, minha mãe, professora da rede estadual, hoje ela já é aposentada, e eu sempre, assim, algo que sempre me chamou a atenção, mesmo com tantos desafios da profissão, minha mãe sempre foi muito feliz sendo professora, uma professora muito dedicada. E também os professores ao longo do caminho, né? Eu posso dizer que eu tive essa sorte de ter estudado em escolas públicas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, e ter convivido com professores dedicados. E a eles, de fato, assim, onde eu cheguei, o que eu tenho desempenhado na minha vida, eles sabem, né? Fazem parte dessa história. E decidi ser professora muito motivada por isso, por essa vivência. E também pela possibilidade da gente contribuir com o desenvolvimento das pessoas, já que eu sempre senti que estava recebendo tanto, né? Então, quero compartilhar também. Claro que quando eu tomo a decisão, muita gente dizia assim na época, mas para que ser professor? É tão difícil essa profissão. E aí eu sinto que eu começo as minhas reflexões a respeito da valorização da docência, porque eu comecei a viver aquela situação. Tanta gente, quando eu falo que eu quero ser professora, dizendo, ah, escolhe outra coisa. E minha mãe sendo feliz sendo professora. E eu também tendo acesso a professores que eu sentia que estavam ali, não porque, ah, foi o que deu para fazer. Não, eles tinham escolhido aquela profissão. Pode ser que um ou outro aconteceu, porque ninguém está livre disso, né? Mas eu sentia, na grande maioria, ali é que eles tinham feito essa escolha. Eu falei, mas o que está acontecendo? Então eu começo a estudar, começo a me aprofundar a respeito disso, tanto é que quando eu faço a pedagogia, então começa aqui as minhas reivindicações na cidade para estruturar a política pública no município, porque a gente não tinha professores aqui concursados, não tinha um conselho municipal de educação, na época não tinha um conselho do Fundef, que veio junto, inclusive, né, as orientações, logo
quando eu me formo, então a gente tem também essas orientações, essa sinalização dos conselhos. E nesse pleito, acaba que acontecendo, então, né, essa luta, né, pela valorização, acaba que acontecendo a vereança, muito mais como consequência do que uma busca minha, sabe aquela coisa de, olha, eu vou planejar agora, eu quero ser vereadora. Não foi nada disso, por incrível que isso possa parecer, sempre foi a professora, a diretora de escola, porque aí eu já colecionava isso no currículo, né, direção de creche, direção no ensino fundamental, buscando consolidar estruturas previstas em lei. Até que, num dado momento, as pessoas começaram a me ver como essa pessoa que poderia representá-las num espaço de decisão como legislativo. Quando eu, então, assumo pela primeira vez a vereança e ali pautando questões, por exemplo, relativas ao salário dos professores, porque na minha cidade, em Taubaté, na época, a gente tinha uma diferença muito acentuada entre professores da educação infantil e professores do ensino fundamental e, como a gente chama, professor P3, né? Que já lecionava ali para o Fundamental 2 e médio. Essa diferença e os pleitos como vereadora para melhorar as condições de salário, gerar equidade salarial, fez com que a gente identificasse alguns conflitos entre a legislação, a lei de responsabilidade fiscal e a própria Constituição, questionar o Conselho Nacional de Educação e, com base nisso, então, começa a minha, acredito que o cultivo de um trabalho macro, no sentido de realmente olhar para as estruturas das legislações federais, o quanto que isso impactava no município, e perceber que, num dado momento, eu reunia condições de contribuir com isso. Tanto é que fazemos ali uma proposta que foi apreciada, inclusive, pelo senador Osmar Dias, do Paraná, apresentada por ele, e em trâmite ainda no Congresso, e por conta disso, a consequência de chegar, então, a ser candidata como deputada federal e ter conseguido, inclusive, assumir essa representação do nosso Estado. Bom, e até recentemente você estava atuando como secretária de Educação em Ubatuba, certo? Eu queria saber um pouquinho que realidade que você encontrou ali, que também, naturalmente, é a realidade de inúmeros municípios brasileiros. Então, nesse contexto, o que você enxerga que seja possível fazer para melhorar a educação? Olha só, em Ubatuba, logo eu assumi em Ubatuba em 2019, fiquei até 2020. E ali eu fui a sexta secretária daquela gestão. E assumo num ambiente bastante desafiador, porque imagina uma pessoa de fora e por mais que tenha toda uma história de vida com a cidade, que é muito próxima à cidade de Taubaté, no entanto, ainda assim, quando a gente chega, as pessoas têm, né? Eu sinto que é uma questão mesmo de segurança, de preservação e preocupação. Poxa, será que ela vai gostar tanto da nossa gente aqui, vai fazer com dedicação o trabalho? Então, a primeira coisa o primeiro desafio foi esse. E foi muito interessante que logo que eu chego, eu sinto que às vezes a visão que as pessoas têm por você ter ocupado, né, ter sido vereadora, deputada federal, ali, e alguns puderam externar isso para mim, Marcelo, de que eles achavam que eu ia ficar trancada no gabinete, ligando o ar-condicionado, porque quando pega para fazer calor lá é muito calor, e assinando papéis. E logo na primeira semana a gente já começa a cair isso por terra, porque eu peço para o chefe do setor de obras e digo para ele assim, olha, eu preciso que você faça um roteiro. O prefeito me passou que a gente tem aí muito problema com a infraestrutura das escolas e eu quero ver de perto essa situação. Então eu crio uma rotina de trabalho de estar nos 2 primeiros meses diariamente em escolas. Conheço todas as escolas do município, na época eram mais de 50, numa extensão territorial de mais de 100 quilômetros, para que a gente pudesse, juntos com a equipe técnica, fazer um diagnóstico dessas questões estruturais. Em paralelo,
diagnóstico, né, mais preciso com relação ao índice de qualidade da cidade, da rede pública municipal, IDEB aqui, né, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Identificamos escolas com notas excelentes e outras escolas que não haviam conseguido mesmo atingir metas estipuladas, e com isso a gente soma, então, toda uma força-tarefa para identificar quais os fatores que levaram aquelas escolas a terem um bom desempenho e o que estava acontecendo nas outras que não estavam conseguindo, ao menos, atingir metas. Isso fez com que a gente identificasse necessidade de usar o material que estava disponível, mas que nem todas as escolas utilizavam, realizar reuniões com as comunidades para sensibilizar sobre a importância da qualidade da educação, que é um direito e um dever de todos nós, e engajar com a comunidade e também com as equipes para desenvolver o contraturno, o período integral nessas escolas que estavam ali apontando para a gente uma maior necessidade por parte dos seus alunos. Então, esse diálogo, para mim, constante com a comunidade de Ubatuba, e ali, comunidade indígena, os caiçaras, quilombola, e toda a equipe local, valorizando o histórico de trabalho e trazendo todo mundo para junto, alinhando, sensibilizando, eu acredito que isso tudo contribuiu muito para a gente promover uma sinergia com a equipe, de realmente olhar para a realidade, ver o quanto que a gente precisava melhorar as condições de trabalho e, ao longo do tempo, conquistar avanços para a rede como um todo, tanto na parte de infraestrutura e principalmente na parte de vínculo, família, escola, interação entre os profissionais, engajamento e comprometimento para uma educação com mais qualidade, boa qualidade. Bom, e eu acho que esse é uma realidade que, claro, você encontrou em Ubatuba, mas deve estar em todo o Brasil, né? Na maioria dos municípios brasileiros, né? Eu sinto que, em termos de dificuldades, eu vejo assim, nós temos em várias redes professores talentosos e por vezes falta esse olhar, sabe, olhar para o lado, aprender com quem está ali. Então, em Ubatuba nós criamos algumas ações para realmente a gente fazer esse exercício de olhar um para o outro, de apresentar os trabalhos, os projetos bem-sucedidos, aqueles que necessitavam também de uma orientação, de um aprimoramento, para, inclusive, gerar esse compromisso maior de que também, embora ali no lugar de professor, nós somos, como minha mãe diz, eterno aprendizes. Então, a gente está sempre aprendendo. É bom criar um clima de aprendizado constante entre os profissionais também. Bom, e nas próximas eleições você será candidato a deputado federal pelo Cidadania, né? Por favor, eu queria que você falasse um pouquinho do contexto desta eleição, que é um pouco diferente do que já teve, e quais são os teus principais pontos de trabalho, as tuas principais ações que você pretende discutir durante essa campanha. Bem, o Cidadania, antigo PPS, é o partido do qual eu faço parte, é o meu primeiro partido, eu nunca troquei de partido, tem ali uma identidade, principalmente quando a gente tem por perspectiva olhar para as pessoas, fortalecer essa e potencializar a ação de cada cidadão por meio do exercício pleno da cidadania. E o caminho para isso é a educação, uma educação que realmente contribua para esse desenvolvimento integral, para uma ação também integral junto à comunidade, à sociedade como um todo. A nossa candidatura, ela também, a pré-candidatura, né, ela nasce em função de uma demanda. Eu sinto que, mais do que nunca, o que a gente tem vivenciado no país mostra o quanto que nós precisamos ir além do discurso em prol da educação. Nós precisamos realmente reunir, somar forças com pessoas que sabem, né, que conhecem o chão da sala de aula, o chão de uma direção de escola, o chão de uma secretaria da educação e o chão, inclusive, de uma Câmara Municipal, de uma Câmara Federal, para que, reunindo esses saberes, a gente possa operacionalizar avanços concretos. Ainda mais quando
se tem o contexto de uma pandemia no meio do caminho. Se os desafios antes da pandemia já eram bastante assim acentuados, com a pandemia isso realmente acaba que acentuando-se ainda mais, exigindo de todos nós um grande esforço e comprometimento. Então não dá para fazer de conta, não dá só para dizer, olha, a minha bandeira é a educação. Eu sinto que hoje nós precisamos olhar para o histórico de vida das pessoas que se apresentam para contribuir com a educação do país e assim, contribuindo com a educação, contribuir também para um desenvolvimento econômico mais sustentável. Ao longo da história do nosso país, a gente vai ver um sobe e desce em termos de economia. Qual a razão dessa situação? É só um movimento de mundo? Ou é também porque, de repente, ao longo dos anos, não se tem uma política pública educacional que, de fato, compreenda a educação como vetor do desenvolvimento do país? Que é algo, inclusive, que nós discutimos muito, tanto internamente no partido, por meio da nossa fundação, Astrogildo Pereira, e sob a coordenação do ex-senador Cristóvão Buarque, como também externamente, com outras lideranças. Compreender a educação como vetor, eu sinto que é o grande diferencial para a gente poder avançar em vários aspectos no país. Poliana, e justamente nesse momento que a gente está vivendo, queria ouvir você que está há tanto tempo já atuando, militando na política, né? Como que você está vendo a conjuntura política do país hoje? Essa polarização extrema, esse momento que a gente está vivendo, como que se enxerga essa situação? Olha, eu vejo com muita tristeza. Imagina chegar ao ponto de uma liderança religiosa querer destinar os recursos da educação no Brasil meio que num balcão de negócio com o ministro, por conta que o presidente mandou. Isso é uma aberração, isso é inaceitável. A demanda da educação, da saúde, a demanda pública, ela não pode ter o lado A ou o lado B. Ela é pública, ela é uma demanda do povo. E a gente precisa de governadores, presidentes, que compreendam, né, tenham realmente isso na sua condição, na sua visão de pessoa pública e de liderança. Não dá mais para tolerar essa questão de, olha, se foi o fulano que fez, então não vou continuar. O Brasil sofre muito com o descontinuismo das políticas públicas. Então, tem coisas que estão vindo, que estão dando certo. Ah, foi o outro que fez, a gente rompe, acaba. Fora né, essa questão de extremos, essa briga que fica, que quem está no meio é o povo que sofre. Então, para mim, isso não ajuda em nada, não tem ajudado o país a superar os desafios, pelo contrário, tem acentuado a crise. E a gente olha né, para a questão nossa econômica, se a gente for. A gente tem um ministro da economia que há quanto tempo está sem dar uma entrevista para apresentar um direcionamento para o país. Então, a sensação que eu tenho, particularmente falando, é que, por mais que se tenha discursado todo um combate à corrupção, e prometido ali uma série de condições melhores para o país, não conseguiu entregar, porque não adianta só falar. A gente precisa olhar realmente para o histórico de vida das pessoas e ver, será que essa pessoa dá conta de entregar o que ela está apresentando aqui por proposta? E quando você olha para o histórico de um presidente, como o que a gente tem agora, e verifica uma produção legislativa de 28 anos, praticamente, como deputado federal, muito aquém de muitas pessoas, até da minha pessoa, eu fiquei lá praticamente 2 anos, a gente começa a verificar, opa, será que é isso mesmo? Será que iria dar conta? Então é esse exercício que eu sinto que nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer. Olhar para o histórico, independente se é A, B, C ou D, seja lá quantas letras a gente tiver. A gente precisa ser muito criterioso. É assim, pelo menos se a gente tiver que contratar alguém para trabalhar na nossa casa ou na nossa empresa, a gente não vai olhar o currículo? Não vai ver, ó, será que
condiz com o que ela está me falando aqui, que sabe fazer, por que a gente não faz isso na hora de eleger, na hora de escolher? É importante considerar isso, né? Para mim é algo que me toca muito. Justamente é isso que a gente precisa, né? Realmente ter o pensamento crítico, saber escolher, saber olhar realmente para as pessoas e ver se não é realmente uma mentira, né? Uma simplesmente tentar enganar, né, a população, que é muito fácil, infelizmente, de enganar. Poliana, mudando de assunto agora completamente, saindo da política, você também é autora de livros infantis. Eu queria que você contasse um pouco mais desse teu lado, se tem alguma intenção de fazer mais projetos nessa área. Conta um pouquinho dos teus livros, como que você entrou nesse mundo também. Olha, é incrível como essa história acontece na minha vida. Eu sinto que eu ainda vou escrever a história das histórias, né? Eu acabo que escrevendo o livro, o meu primeiro livro, assim, minha filha estava vindo várias noites sucessivas sem dormir, criança, 3 anos de idade, e dando muito trabalho para dormir. A gente seguia com ela madrugada dentro. E num desses dias, né, dessas madrugadas, eu já estava assim bastante assim irritada com aquilo, então eu pergunto o que que acontece, e ela me dá uma resposta, né, do porquê que ela não dormia. E aí aquela resposta mexeu tanto comigo, é incrível o quanto que depois daquilo ela passou a dormir. Sinto que ela precisava também externar. Essa loucura que a gente fica, né, de trabalhar o dia inteiro, aí fica com o filho só à noite. Então, de uma certa forma, ela estava trocando o horário, o tempo dela, para ela poder ficar mais tempo comigo, com o pai dela. E então eu escrevo, né, o meu primeiro livro, que é A Menina que Não Queria Dormir, que foi publicado pela editora Cortez. E eu só cheguei nesse ponto, eu sinto, né, com essa sensibilidade, que eu sinto que é algo importante para mim, para escrever para o público infantil, porque antes disso, eu resolvi aceitar pela terceira vez, após 3 tentativas de uma ex-diretora minha, que foi a Silvia, o convite para participar de uma formação de contadores de história, que na época foi promovida pelo SEMPEC junto com a Fundação Volkswagen do Brasil. Fui bastante resistente, mas acabei indo. E fui de uma forma tão assim, aquilo mexeu tanto comigo, foi tão bom, que eu comecei a fazer o projeto que, a princípio, era para desenvolver as rodas de leitura no ambiente escolar. Então, eu acabo que externando isso para a comunidade e desenvolvo um projeto chamado Leitura na Praça, reconhecido depois por essas fundações como um pioneiro. E, a partir de então, eu começo ali a, a desenvolver alguns textos. Acontece essa história do primeiro livro, e num salão de livros que foi em Tocantins, que estava homenageando Monteiro Lobato, num diálogo com um gerente lá da Cortez, eu falando do meu projeto e que eu já tinha uma história escrita, ele me pede, fala, me manda a sua história então. Eu sei que eu mandei a história para encurtar, um mês depois a história tinha sido aceita pelo conselho editorial e já estava indo para o catálogo da Bienal do Rio. Então foi tudo assim. Na sequência veio a série Barulhinhos da Manhã, Barulhinhos da Tarde, com a editora Cachecol, que também aconteceu, Marcelo, de uma forma muito inusitada. A editora veio até minha casa para fazer uma entrevista comigo sobre Jorge Amado e Zélia Gattai. Eu gosto muito desses dois autores e gosto muito da vida, da história de vida deles, né? Então a gente conversando sobre eles, era um programa que ela desenvolvia chamado Culturando. Depois ela entrou nessa questão dos livros, assim como você aqui. E ela falou, Poliana, disse assim que muito escritor tem as suas caixas do livro. Eu fui mostrar minha caixa de livro para ela. E quando ela pegou o rascunho dos barulhinhos, ela olhou e falou assim, você já publicou esse? Eu falei, não, esse não, tá quietinho aí. Vamos ver se um dia eu encaminho para uma editora. Ela, então eu quero publicar. Então a publicação aconteceu dessa forma e foi publicado em um mês, foi esgotado, a gente já partiu para uma segunda edição, foi bem interessante. E o último livro, para o público infantil,
é Uma Escada para o Céu, pela editora IMEP, e esse último ele teve uma premiação internacional, aliás, duas premiações, o The Books Awards, que é latino, e onde foi o melhor livro infantil em língua portuguesa, como também melhor ilustração. Então, são essas as produções até então. A caixa aqui está repleta de possibilidades. Esse ano eu participo da Bienal em São Paulo, com a editora IMEP. Então, eu vou estar lá falando sobre a história dos livros, contando para o pessoal, e também no espaço infantil da Bienal. Muito legal. Bom, então tem muitas ideias ainda por vir. É... Poliana, agora queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, um filme, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça. Tá, olha, uma série que eu gosto de recomendar é O Início da Vida. Eu sinto que é uma série que faz a gente despertar para a necessidade de olhar com muita seriedade para a primeira infância. Tanto nós profissionais, como também a todo ser humano. É algo que eu sempre indico. E livro, olha, Marcelo, eu iniciei o ano lendo um livro de uma jovem, Tamara Klink, que foi a mais jovem brasileira, né, mulher, a atravessar o Oceano Atlântico, e essa travessia aconteceu agora recentemente. Eu acompanhei ela desde quando ela começou a travessia no Mar Norte, na Europa. E depois, assim, enquanto o pessoal assistia, fala, né, desses programas reality show, né? Fala que o meu reality era ela, porque aquilo realmente era uma realidade. Então foi incrível, e o livro dela é Crescer e Partir. É incrível o quanto que a cada página do livro, por vezes a gente olha e fala, que escrita! Porque é uma mistura de poesia e também uma narrativa assim, muito, muito gostosa, e que permite a gente ali a refletir sobre a nossa própria vida nesse aspecto mesmo, do quanto que o crescimento ele também é exigente de alguns sacrifícios, né? Dói, e principalmente a partida, por vezes, ela dói também, partir de um porto seguro. Agora, o quanto que isso é necessário para o desenvolvimento da nossa trajetória de vida. E é muito lindo a maneira como ela se expressa, os ensinamentos dela. Eu tive a oportunidade de recentemente participar do lançamento do livro dela em Paraty. Saí de Taubaté com o Davi, meu esposo, fomos até lá, e ali pudemos também conhecer toda a família, tanto a Mirklin, que é a esposa. Aliás, uma das irmãs não estava presente. Mas assim, Tamara, muito atenciosa, uma família assim, muito simples e muito acolhedora com todos que lá estiveram. Então eu super recomendo esse livro. Legal. Eu sigo ela no Instagram também, eu acompanho um Ah, pouquinho. você segue? Legal. Bom, e para finalizar um ping-pong aqui, queria que você comentasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação, da pós-graduação, do tempo de universidade. Bom, da graduação, eu sinto que a melhor lembrança que eu tenho, assim, da graduação foi uma vez que eu fiz a defesa de uma professora perante um grupo de colegas que tinham ali as suas razões em termos de críticas ali do desempenho da docência, mas essa professora, após ouvi-los, ela se desculpou, assumiu um compromisso de rever a sua postura, e me doeu muito naquela ocasião. Olha, para você ver, eu vou chegar no melhor. É a pior lembrança junto com a melhor, né? Mas me doeu muito ver alguns colegas assim, mesmo com ela assumindo o compromisso de rever a postura, manterem assim muito. Não, a gente não quer saber.
nós não queremos mais ter aula com a professora. Aquilo me preocupou muito. E eu fui em defesa da. Fiz ali a minha argumentação, porque, poxa, nós estávamos caminhando para o último ano da pedagogia. E olhar aquilo, eu falava assim, gente, mas como é que pode? A professora está assumindo um compromisso de rever, vamos então olhar para isso, né? E o que ficou de melhor lembrança desse momento? Foi quando a chefe de departamento me chamou e ela estava bastante emocionada e disse assim para mim: Olha, que bom que nós temos aqui realmente uma educadora, porque de fato não é fácil ser educador, por vezes a gente não vai agradar. Agora, na medida que a gente reconhece pontos que precisamos aprimorar, é importante a gente ter essa chance de aprimorar. E não sei até que ponto, né, nós tivemos essa postura desenvolvida nos demais alunos, de ter essa troca, né, de compreender o outro como também um ser humano em processo de aprimoramento. Então ela me abraçou e falou assim: eu fico feliz por estar aqui realmente vendo em você uma educadora e que a gente contribuiu para a sua formação. Então, você está vendo? É um misto aí. É o lado que apertou, porque foi muito duro esse dia. Recordo que eu tive uma amiga que ficou do meu lado, que foi a Nalva, e que a gente segue com amizade até hoje. Outras eu sigo também com amizade, mas não participaram do momento. Mas das que participaram desse momento, dessa discussão, essa que seguiu comigo. E muito preocupada, porque o pessoal estava bem bravo. Depois, assim, qual a outra pergunta mesmo que você fez, Marcelo? Não, por enquanto essas. Agora eu queria saber uma aula inesquecível. Puxa, aula inesquecível, assim, que eu tive. Eu posso contar várias. Agora, algumas que sempre me vêm à mente para poder compartilhar, as aulas das professoras de arte, Marinês, Duda, eram professoras, foram minhas professoras no ensino fundamental 2, depois Marinês no magistério. E por que eu destaco as aulas? Porque elas tinham, assim, elas viajavam e sempre que viajavam para o exterior ou então faziam uma viagem para algum museu, elas traziam para a gente alguns elementos da viagem, compartilhavam com a gente daquilo. E aquilo, assim, era tão genuíno, era tão gostoso ouvir e, e fazer com que esse exercício da mente da gente, não tinha internet, não tinha nada disso naquela época. Estou falando aqui década de 80 e começo da década de 90. Então, pelo menos onde eu estudava, não tinha acesso a nada disso. E era incrível o quanto que cada relato delas, cada peça que elas traziam para ilustrar, as fotografias, o quanto que aquilo me fazia viajar também. E imaginar, poxa, elas são professoras e foram. E eu quero ser professora, então eu também posso conseguir isso. Então, essas são algumas das aulas inesquecíveis. E um educador ou educadora que você admira? Minha mãe. Minha mãe, assim, professora da rede estadual, uma professora exemplar, dedicadíssima, criou nós três, meu pai vendedor, ela ali, né, sempre com muita dificuldade, mas uma pessoa que nos ensinou a valorizar o público. Então, tudo que eu tive acesso, Marcelo, por exemplo, de compreender, de conhecer música clássica, obras de arte, tudo foi em função da minha mãe, dessas professoras que eu citei, mas minha mãe sempre com essa sensibilidade. Olha, imagina, a década de 80, minha mãe colocava música clássica para a gente estudar em casa. E hoje nós temos várias pesquisas da neurociência que mostram quanto que isso contribui para o próprio desenvolvimento e performance nossa cerebral, né? E ela já fazia isso sempre com muito cuidado e sempre dizendo para a gente: olha, quer melhorar de vida? Estude.
estude para melhorar de vida, né? E nós três lá em casa seguimos o conselho da dona Mércia e eu sinto que temos buscado honrar para seguir com o bastão da vida adiante, fazendo o nosso melhor. E para finalizar, Poliana, qual a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Ah, então, olha, tem bastante coisa que não está no meu currículo antes, Marcelo. Olha, eu gosto de cantar. Já cantei até no Raul Gil quando era criança, pra você ter uma ideia. Gosto de remar também, aprendi um batuba a remar, tanto stand-up quanto canoa havaiana. Pratico sempre que possível. Fiz agora em janeiro uma travessia de 14 quilômetros, se não me falha a memória. Então foi uma remada bastante puxada. Depois faço cerâmica também. Então isso para mim hoje não está no currículo, mas é algo que me possibilita muitas reflexões ali ao longo do processo, sabe? Do manuseio da argila, cada etapa. É bem interessante e fica a dica para as pessoas conhecerem um pouco mais de cerâmica. Muito bom, Poliana. Queria agradecer demais o teu tempo, a disponibilidade, esse bate-papo agradável e, naturalmente, desejar boa sorte. Parabéns aí pelo teu trabalho ao longo dessa carreira e boa sorte nas próximas eleições. Eu que agradeço, Marcelo, e permaneço aqui à disposição e que a gente possa colher, né, cultivar e colher melhores dias para a educação e para a nossa população que tem sofrido tanto. O Brasil realmente precisa de melhores dias e melhores ações, que a gente possa fazer parte desse conjunto.